ficou apertadinho aqui, ficou um tanto, mas dá para entender, dá para ler. Porque eu preciso que vocês vejam a sentença completa, ou melhor, a frase completa aqui. Eu vou ler novamente a questão, está na página 130 do meu livro. Abram, por favor. Aí nós temos aí, é uma questão da ESAF, ela foi aplicada em 2005, e eu acredito que esta questão ela é muito didática. É uma ótima questão para vocês treinarem o trabalho com conectivo, principalmente no que diz respeito a bicondicional, né? O reino está sendo atormentado por um terrível dragão. O mago diz ao rei. Aí vem a fala do mago. O dragão desaparecerá amanhã se e somente se Aladim beijou a princesa ontem. Aqui está a fala do mago. O mago disse ao rei. O dragão desaparecerá amanhã se e somente se Aladim beijou a princesa ontem. O rei, tentando entender melhor as palavras do mago, faz as seguintes perguntas ao lógico da corte. Então, questão muito bonita. A gente imagina que uma corte bem requintada, onde o rei dispõe, né, estão à sua disposição, um mago, e foi quem disse essas frases aqui, foi o mago, né? E o mago costumava dizer as suas frases, proferir as suas sentenças de forma assim, bem interessante, né? O dragão desaparecerá amanhã se e somente se Aladim, eu abreviei aqui, beijou a princesa ontem. Mas aí o rei não entendeu bem as palavras do mago. Então o que o rei faz? Ele vai até o lógico da corte, né? Esta corte possuía um lógico, para que o lógico da corte, através do trabalho com o raciocínio lógico argumentativo, para que o lógico da corte tentasse descobrir o que realmente que o mago quis dizer. E aí, eu gostaria inclusive que vocês refizessem diversas vezes esta questão, porque ela é uma questão que vai treinar você para resolver inúmeras outras questões de raciocínio lógico argumentativo que contenham se e somente se, ou seja, que contenha o conectivo, o principal conectivo para bicondicional. Uma questão realmente muito interessante. Então, façam, refaçam, como está sendo gravado, vocês podem assistir de novo, né? E assim por diante. Agora, tudo bem. Então, o rei, tentando entender melhor as palavras do mago, fez as seguintes perguntas ao lógico da corte. Página 130. A primeira pergunta que o rei fez ao lógico da corte. O rei diz assim: se a afirmação do mago é falsa, e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? Pessoal, é interessante que tudo vai girar em torno da fala do mago. O rei precisa entender realmente o que disse o mago. O mago proferiu as suas palavras, o mago disse esta sentença, e o rei quer entender realmente aquilo que o mago disse, porque o mago falou de uma forma um tanto obscura. Cabe então ao lógico da corte utilizar dos estratagemas lógicos argumentativos, né, para desvendar este mistério, para descobrir realmente o que o mago quis dizer. E quem é o lógico da corte? Bem, quando esta questão foi aplicada pela ESAF em 2005, na verdade, o lógico da corte era o candidato. O candidato é que deveria interpretar essa questão. E não sei se vocês sabiam, mas muitas situações, inclusive perícias criminais, etc., em alguns países, chamam um lógico, um especialista em lógica, para poder interpretar muitos fatos. Mas vamos lá. Então lá vem a primeira pergunta do rei para o lógico da corte, e cada um de vocês agora vai se comportar como se fosse o lógico da corte. Então, ok. Então o rei pergunta para você: se a afirmação
do mago é falsa. Bom, então a questão está dizendo que você vai considerar tudo isto aqui como sendo falsa. Para responder esta primeira pergunta do rei, você, lógico da corte, terá que considerar toda esta sentença, toda esta proposição composta como falsa. Mas, professor, é uma proposição composta? Sim, nós temos aqui o dragão desaparecerá amanhã, a gente vai chamar de proposição simples P, e temos Aladim beijou a princesa ontem, a gente vai chamar de proposição simples Q, de Queiroz. Ok. Trata-se, então, de uma proposição composta. E o rei está dizendo se a afirmação do mago é falsa e se o dragão desaparecer amanhã. Então, para responder a essa pergunta dele, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? Entendam, entendam. Olha a pergunta do rei, vamos repetir. Se a afirmação do mago é falsa, ok, eu vou considerar o todo como falso. E se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? É como se o rei perguntasse assim, se isso tudo for falso e o dragão desaparecer amanhã for verdadeiro, ou seja, se tudo isso for falso, né, e o dragão realmente desaparecer amanhã, ou seja, se o dragão desaparecer amanhã for verdadeiro, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? Ou seja, o rei quer saber se o todo for falso e se a primeira for verdadeira, a segunda proposição simples será verdadeira? Hã? Exatamente. Observe, se a afirmação do mago é falsa, então a gente tomou o todo como falso. E se o dragão desaparecer amanhã, então a gente toma o dragão desaparecer amanhã como verdadeira. Posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? É como se o rei perguntasse, né? Sendo todo falso, e se o dragão desaparecer amanhã, for verdadeiro, né? Aladim beijou a princesa ontem? Olha o ponto de interrogação. Então a gente vai descobrir agora se nesta situação em que o todo é falso, ou seja, se na situação em que a declaração do mago é toda falsa, e o dragão realmente desaparecer amanhã, ou seja, se a primeira for verdadeira, se a primeira proposição simples for verdadeira, a segunda será verdadeira? É o que pergunta o rei. Você vai responder sim ou não. Inclusive as alternativas, você tem aí A, B, C, D e E, você tem não, sim, não, 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 sim, 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 porque são 3 perguntas, como vocês estão vendo aí, que são feitas pelo rei. Então vamos responder a primeira. Bom, gente, estamos considerando todo falso. Isto é muito importante. Eu preciso perguntar a mim mesmo, vocês vão ter que fazer essa perguntinha sempre. Em todos esses tipos de questão, com conectivos e questões de lógica argumentativa, vocês precisarão fazer a perguntinha. Ora, que tipo de conectivo nós temos aí? Que tipo de conectivo lógico eu tenho aí nesta proposição composta? Ah, professor, eu tenho aqui uma bicondicional. Realmente, nós temos aqui uma bicondicional. O dragão desaparecerá amanhã se e somente se Aladim beijou a princesa ontem. O que nós sabemos com relação à bicondicional? Eu volto a dizer a vocês que nós estamos aqui, nesse encontro, nós estamos resolvendo, nós vamos resolver hoje pelo menos mais duas questões, resolver e explicar pelo menos mais 2 questões que exigem apenas o conhecimento da tabela verdade. Parece brincadeira, mas não é. Realmente, muitíssimas, diversas questões, como essa, que é uma questão inteligente, uma questão muito bem feita, e que pode aparecer muito em prova, você pode resolver esse tipo de questão apenas conhecendo tabela verdade. Né? Então o que vamos fazer? Nós vamos resolver inúmeras questões, nós vamos resolver aí pelo menos mais uma dúzia de questões onde se depende apenas da tabela verdade, do conhecimento dela. Em seguida nós vamos começar a trabalhar com um tema interessante também,
com equivalência de proposições. Depois de equivalência de proposições, vamos resolver mais uma bateria de questões. Depois passaremos para tautologia e assim por diante, tá? Então, hoje a gente vai resolver mais 2 ou 3 questões. No próximo encontro a gente vai tentar, já que o próximo encontro nós teremos um tempo maior, nós vamos tentar resolver pelo menos metade desta dúzia de questões que a gente está trazendo aí. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na solução desta questão e da próxima, porque são questões-chave, são questões realmente que vão facilitar muito o trabalho de vocês, e são questões, inclusive, em provas complexas de nível superior, onde o salário aí passa de 12 mil reais, né? Então vale a pena você se dedicar, realmente, principalmente à lógica argumentativa, porque ela realmente derruba muitos candidatos. Você pega, se você resolve uma questão dessa na prova, você já tira muita gente do seu caminho, né? Então vamos lá. Ok, pessoal. Então, o que a gente deve entender sobre a bicondicional? A gente sabe o seguinte: toda bicondicional, ela somente será verdadeira em 2 situações. A bicondicional somente será verdadeira quando ambas as suas proposições simples tiverem sinal igual, ou ambas falsas ou ambas verdadeiras. A bicondicional, como a gente viu, ela é o contrário da disjunção exclusiva. Lá na disjunção exclusiva, vocês viram que ela será falsa quando ambos os seus... a disjunção exclusiva ela era falsa quando ambas as suas proposições simples tivessem sinais iguais, ou seja, ambas falsas ou ambas verdadeiras, né? Na bicondicional acontece exatamente o contrário da disjunção exclusiva, né? Ou disjunção exclusiva. Quem tiver alguma dúvida é só pegar o DVD e rever a nossa aula sobre disjunção exclusiva. E até bicondicional, nós já falamos sobre bicondicional e eu mostrei para vocês, inclusive, que na bicondicional a gente, exatamente, ela só será verdadeira, ela tem como princípio a verdade. Então a bicondicional, ela só será verdadeira numa situação, ou quando ambas as proposições simples forem falsas, ou quando ambas forem verdadeiras. A gente entende o seguinte, eu inclusive mostro isso no livro, 2 formas de você entender a bicondicional. Você, se achar mais fácil, você pode pensar o seguinte: puxa, toda bicondicional, ela somente será verdadeira quando os 2 valores lógicos, né? Quando os valores lógicos de suas 2 proposições simples forem iguais. Mas aqui, o rei pede, nesta primeira pergunta, são 3, ele pede que a gente considere o todo falso. Gente, ora, se a bicondicional, ela somente será verdadeira caso os 2 valores lógicos de suas proposições simples sejam iguais, ou seja, ambos falsos ou ambos verdadeiros. Ora, para que o todo aqui seja falso, será necessário então que os sinais sejam trocados. Ou seja, já que a primeira é verdadeira, ao considerar o todo falso, a segunda terá que ser o quê? Exatamente, terá que ser falsa. Então a resposta à primeira questão do rei é não. A resposta à primeira é não. Olha o que ele diz, de novo. Se a afirmação do mago é falsa, ou seja, se o todo é falso, se toda a bicondicional é falsa, e se o dragão desaparecer amanhã, né? Se o dragão desaparecer amanhã for verdadeira, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? A resposta é não. Por que a resposta é não? Porque Aladim beijou a princesa ontem será falso, né? O todo, já que o todo é falso, então os sinais serão trocados. Se a primeira é verdadeira, então a segunda terá que ser falsa. Ok, vamos apagar aqui os sinais lógicos e vamos ler a próxima pergunta do rei. Então, a resposta à primeira é não. Vamos à próxima pergunta? Vou apagar aqui o sinal lógico da primeira, sinal lógico da segunda e o sinal lógico de toda a sentença, que é falsa aqui.
Na segunda pergunta do rei, você precisa se organizar em sua prova, né? Se a afirmação do mago é verdadeira, olha, neste caso o rei já está querendo que você considere toda esta afirmação do mago da corte como sendo verdadeira. Então, se a afirmação do mago é verdadeira, ou seja, se o todo for verdadeiro, se a afirmação do mago é verdadeira e se o dragão desaparecer amanhã, ou seja, se o todo for verdadeiro e a primeira for verdadeira, né? Se a afirmação do mago é verdadeira e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? Né? Ou seja, praticamente a mesma pergunta anterior, só que neste caso ele quer que você considere o todo como sendo verdadeiro. Então, se o todo for verdadeiro e a primeira for verdadeira, a segunda será verdadeira? A resposta é sim. Claro, óbvio. Não se trata aqui de uma bicondicional? Sim. O que a gente sabe sobre a bicondicional? De novo, toda bicondicional, ela somente será verdadeira em duas situações. Ela somente será verdadeira quando ambas as suas proposições simples forem ao mesmo tempo simultaneamente verdadeiras ou simultaneamente falsas. Em outras palavras, toda bicondicional... Gente, vocês não podem se esquecer disso. Bicondicional e condicional derrubam muita gente em prova, não se esqueçam disso, é sério. É impressionante, mas digamos, de 50 bons candidatos, você vai ter um que resolve uma questão dessa aqui com certa rapidez, né? Então, em se tratando de uma bicondicional, ela só será verdadeira, ela será verdadeira quando ambas as suas proposições simples tiverem o mesmo sinal. Como aqui, na pergunta dele, o dragão vai desaparecer amanhã, então é verdade, a segunda acaba sendo também verdadeira. Então, se o todo for verdadeiro, ou seja, se o mago estiver dizendo a verdade e o dragão desaparecer amanhã, logo, Aladim beijou a princesa ontem. Ou seja, se o todo for verdadeiro e a primeira for verdadeira, a segunda também será verdadeira, já que a gente tem aqui uma bicondicional. Se a afirmação do mago é verdadeira e se o dragão desaparecer amanhã, posso concluir corretamente que Aladim beijou a princesa ontem? Sim. A resposta para a segunda é sim. Ok. Agora, nós vamos nos organizar, nós vamos apagar os sinais lógicos, né? Vamos apagar os sinais lógicos, apagando aqui da primeira proposição, apagando da segunda proposição simples e apagando o sinal lógico de toda a proposição. E vamos à segunda pergunta do rei. O rei se dirigindo ao lógico da corte. Então o rei pergunta, é a terceira. Se a afirmação do mago é falsa e se Aladim não beijou a princesa ontem, posso concluir corretamente que o dragão desaparecerá amanhã? Agora ele inverte tudo. A questão agora, ele quer saber sobre a primeira proposição simples. Observe. É a pergunta 3. Se a afirmação do mago é falsa, então o lógico da corte, você, o candidato, vai considerar o todo como sendo falso. Para responder a terceira pergunta do rei, você, o lógico da corte, deverá considerar o todo como sendo falso. Então, se a afirmação do mago é falsa, ou seja, se o todo é falso, e se Aladim não beijou a princesa ontem, ou seja, eu tenho aqui, Aladim beijou a princesa ontem. Bom, se o rei afirma que Aladim não beijou a princesa ontem, então vamos entender como verdadeiro. Logo, Aladim beijou a princesa ontem é falso. Né? Então vamos lá de novo, desde o início. Se a afirmação do mago é falsa, então vamos tomar o todo como falso. E se Aladim beijou a princesa ontem, se a afirmação do mago é falsa, se a afirmação do mago é falsa, e se Aladim não beijou a princesa ontem, né? Então, gente, Aladim beijou a princesa ontem é falso, porque o rei afirma aí, né? Se Aladim não beijou a princesa ontem, então o rei considera verdadeiro isso aí. Logo, se a negativa é verdadeira, a afirmativa é falsa. Posso concluir corretamente que o dragão desaparecerá amanhã? Então agora a interrogação passa para aqui, né? Passa para a primeira. Se a afirmação do mago é falsa, ou seja, se o todo é falso,
E se Aladim não beijou a princesa ontem? Logo, Aladim beijou a princesa ontem é falso. Posso concluir corretamente que o dragão desaparecerá amanhã? Em outras palavras, se o todo for falso e a segunda for falsa, qual será o valor lógico da primeira? Pessoal, trata-se de uma bicondicional. E a gente sabe que a bicondicional, mais uma vez, não custa repetir, a bicondicional ela será verdadeira quando ambos os valores lógicos das suas proposições simples tiverem os sinais iguais. Não é isso? Aí ela será verdadeira. E ela será falsa, obviamente, quando esses sinais lógicos forem diferentes. Não é isso? Já que ele quer que o todo seja falso, os sinais lógicos desta bicondicional deverão ser diferentes. E já que a segunda é falsa, logo a primeira será verdadeira. Então a resposta para a terceira pergunta do rei será sim. Será sim. Então nós temos aí não, sim e sim. Não, sim e sim. É a letra D. E aí nos comentários eu coloco aí a resposta. Letra D. Não, sim, sim. Ok? Gostaram? Então a gente parte agora para a segunda questão. Vamos lá?